Olá pessoal, meu nome é Larissa Vitti, eu sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga, especialista em neurociência da educação e da aprendizagem. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a síndrome de Irlen. Ela é um desequilíbrio da capacidade de adaptação à luz. Então, quando a criança, o adolescente ou o adulto vê um quadro branco ou então uma folha em branco impressa com aquelas letrinhas, eles não têm a capacidade de absorver aquilo. Então eles se misturam no papel branco, fazendo com que a criança ou adolescente ou adulto enxergue de formas diferentes, que atrapalham na aprendizagem deles, né? Então, por exemplo, uma criança ou um adulto que tem a síndrome de Irlen, ela pode enxergar dessa forma, ó, embaçado assim, ou então em forma de auréola, tá vendo, ó, gente, ó? Ou então eles podem enxergar dessa forma, ó, como se fossem rios ou ondas, também como se fosse um redemoinho ou um borrado. Imagine, pessoal, para uma criança ou para um adulto, principalmente uma criança que está aprendendo a ler e escrever agora, enxergar dessa forma, né? É muito difícil para eles conseguirem se alfabetizar dessa forma, né? Entender o que está acontecendo. Eles vão enxergar lá, vão ver tudo borrado, vão ver tudo em forma de redemoinho, de rio, e não vão saber como se expressar. Então, muitas crianças que vêm aqui ao meu consultório, então, elas apresentam esse tipo de síndrome, né? Então, o que acontece, gente? Essa síndrome, ela pode causar enjoo, cansaço, dor de cabeça, né? Enxaqueca, até ânsia de vômito. A criança, às vezes, pode chegar a dormir na sala de aula, mas não porque ela dormiu tarde à noite ou porque ela não quer saber de fazer lição. Por isso, tem que ter muito cuidado com o diagnóstico. Porque, gente, muitas pessoas pensam que a criança está ali na escola, ela está, por exemplo, dormindo, questiona a mãe porque a criança está dormindo porque ela foi dormir até tarde, ou porque a criança não quer saber de estudar. Mas, na verdade, ela pode ter a síndrome de Irlen, tá? Porque isso causa um cansaço muito grande devido à luz, né? Então, o quadro branco também, isso causa enxaqueca, causa cansaço e a criança acaba dormindo, tá? A aula inteira. E como que é dado esse diagnóstico? Para não ser confundido com o TDAH ou com uma dislexia, porque ela é muito confundida com esses outros transtornos de aprendizagem. Então, gente, tem que fazer um diagnóstico certo, um exame diferenciado, que sim, o oftalmo que faz, tá? Mas você tem que pedir um exame diferenciado. Como é esse exame? Nesse exame, o oftalmo vai pegar uma folha em branco, escrito em preto, né, comum, e vai colocar placas coloridas, mas não é qualquer placa, tá, gente? Não é comprar uma placa lá colorida, transparente e colocar na frente da folha, em cima da folha para ver o que a criança tem ou não. São placas específicas para isso, tá? Então, o que acontece? O profissional, ele vai pegar várias placas coloridas e vai colocando essas placas em cima do papel branco escrito em preto, né, na folha. E aí, o que acontece? A criança vai ver com qual cor ela consegue enxergar. E isso é muito legal, porque, gente, a criança está acostumada a ver as letras andando em forma de redemoinho ou em rio, em várias formas. Quando ela vê uma placa da cor que ela enxerga bem, é a primeira vez que ela vai ver um texto parado, estático, né? Então, isso vai ajudar muito na aprendizagem da criança, ela vai evoluir bastante. Por quê? Porque ela vai conseguir ler, ela não vai mais sentir aquele cansaço, aquela dor ocular, aquela dor de cabeça. Ela vai conseguir ler aquilo com muita clareza. Então, isso vai ajudar muito na aprendizagem dessa criança, tá? Então, é muito importante que os pais e os professores, eles fiquem atentos a esse tipo de sintomas, né? Da criança cansada, da criança, não porque ela não dormiu à noite, mas algum problema ela deve ter, vive com dor de cabeça, vai no médico, faz exame de vista que não detecta o exame de vista comum, e às vezes ela até tem miopia, tem algum problema, e isso acaba confundindo, mas não, gente, é um outro exame diferente, tá, que é feito. Então, nesse exame, que é com as placas, né,
ela vai ser muito mais fácil de entender qual que é o problema dela, tá? Então daí o que acontece a partir disso? Depois que a criança vê qual cor da placa que ela vê estaticamente, que ela vê tudo certinho, a criança ela vai usar um óculos. Aí o óculos vai ser com a mesma lente da cor que ela enxerga bem. Pode ser rosa, pode ser verde, mas não pode escolher a cor. É a cor que a criança vê. Às vezes o profissional coloca uma placa verde e a criança não enxerga bem com aquela placa. Então ele vai trocando a cor, até a criança achar a cor certa que ela vai enxergar bem. Então se for rosa vai ser rosa, se for verde vai ser verde, azul, preto, são várias cores diferentes que a criança vai ter ali para poder estar fazendo esse diagnóstico, tá? E depois disso, gente, a criança ela muda completamente, ela consegue aprender melhor, ela consegue absorver as coisas, né, o conteúdo, e muda totalmente o ensino e a aprendizagem dessa criança, tá? Então não confundam, né, com a dislexia ou TDAH, porque não é TDAH e nem dislexia, tá? Essa síndrome ela existe e quanto mais cedo você conseguir, né, diagnosticar isso, é melhor para a aprendizagem da criança, tá? Tem adultos que hoje descobrem que tem a síndrome de Irlen, não sabia nem o que era. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, é mais para falar para os pais, né, e para os professores, trocar essa ideia de saber que tem essa síndrome que pode ser tratada e que a criança pode aprender, né, com mais facilidade e mais satisfação, né, ter mais vontade de ir para a escola, de aprender, porque ela não é porque ela quer que ela não quer ir para a escola, ou que ela fica cansada ou que ela dorme, né? Então a gente precisa prestar atenção nessas coisas, né, para o ensino das nossas crianças, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Pessoal, no próximo vídeo eu vou falar também sobre outros transtornos de aprendizagem, como o TDAH e como a dislexia, como pode ser tratado, como a gente pode ajudar as nossas crianças com esses transtornos, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!